Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria e Deus abençoe você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Mais uma vez chegamos com o nosso programa Metáforas da Vida, aquele momento de reflexão, de oração, da bênção de Deus para enriquecer aí cada vez mais o seu dia e a sua vida. A historinha que eu trago hoje para a nossa reflexão é uma história que fala sobre o senso de participação, de responsabilidade que nós devemos ter uns para com os outros quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos em família, quando nós vivemos a vida que precisa ser vivida e compartilhada no dia a dia, no cotidiano, com as pessoas ao nosso redor. O nome dessa historinha se chama A Minha Parte Não Vai Fazer Falta. É isso mesmo. Conta-se que uma certa vez, num vilarejo distante, onde os camponeses viviam ali da produção do vinho. Ali era uma região de vinícolas. Então as pessoas plantavam as uvas e depois colhiam as uvas e produziam o vinho. Era uma região de muitos vinhedos, uma região muito próspera. E ali aqueles produtores, aquelas famílias, aqueles camponeses, eles tinham uma espécie de uma comemoração anual, uma celebração, onde depois da safra, depois da colheita, da produção da uva, dos vinhos, eles faziam uma confraternização entre eles, para celebrar e agradecer a Deus por mais um ano, pelas conquistas, pelas vitórias. E todos os anos a mesma coisa. Eles se reuniam num galpão, num lugar onde eles iam passar o domingo, se confraternizando, as famílias. E aí cada um deveria trazer o fruto do seu trabalho, seu melhor vinho, para ser compartilhado ali pelas outras famílias, pelos demais. E assim todos faziam. Havia lá um grande barril e todos que chegavam trazendo vinho iam lá e despejavam o seu vinho naquele barril. Até que chegasse o momento em que ia começar a festa, e aí todos iam poder servir numa torneira daquele barril do vinho e de todos os vinhos partilhados. Só que tinha um homem que ele era um pouco egoísta. E ele ficou matutando, pensando, falou: quer saber de uma coisa? Desperdiçar o meu melhor vinho para os outros beberem de graça? Ah, eu já sei. Eu não vou levar o meu vinho para ser compartilhado, mas dentro da garrafa eu vou colocar água, vou encher de água. Afinal de contas, 1 litro de água aqui que vai fazer a diferença naquele barril imenso, cheio de vinho. Assim ele pensou e assim ele fez. Chegando lá, disfarçadinho, foi lá e despejou a água dentro do barril. E assim deu o horário em que as pessoas iam começar a se servir do vinho. Todos ali na expectativa, né? Qual não foi a surpresa que quando se abriu a torneira para servirem-se do vinho, daquela torneira não saiu vinho. Daquela torneira só saiu água. Por quê? Porque o pensamento que aquele homem teve, todos os outros também tiveram. A minha parte não vai fazer a diferença. Mas quando todos pensam assim, a parte de cada um acaba assim fazendo a diferença. Filhos e filhas, o que nós poderíamos aprender hoje com essa história, né?
Em primeiro lugar, o ser humano tem essa mania, né? Essa coisa de, às vezes, ser egoísta, avarento. Pensar assim que algo que eu vou compartilhar, no fundo eu estou ficando no prejuízo, estou deixando de lucrar. E, muitas vezes, esse tipo de pensamento vai contaminando toda a sociedade, os relacionamentos. E aí as nossas relações acabam se tornando relações meramente toma lá dá cá, né? Procurando tirar proveito em todas as situações. E o Evangelho nos ensina um caminho de generosidade, um caminho de partilha, de dar-se, de entregar-se. É o caminho que Jesus nos propõe no Evangelho. Em um mundo tão marcado, né, pelo egoísmo, às vezes a gente pode cair nessa tentação, né? Também de pensar, mas a minha parte, o meu pouquinho não vai fazer a diferença. Mas, e se todos pensarem assim? Talvez você hoje pense, mas na minha família, a minha parte não vai fazer grande diferença. Faz sim. Na sua comunidade, a sua oferta, o seu dízimo, faz a diferença. Então façamos a nossa parte, para que não corramos o risco, né, de, metaforicamente falando, quando formos abrir a torneirinha, também só sair água. Uma espécie de bodas de Caná às avessas, né? Porque lá nas bodas de Caná o que foi doado foi o quê? A água. E ela se transformou em vinho. E nesse caso foi o contrário. Era para ter sido vinho, mas se transformou tudo em água. Esse milagre às avessas, provocado pelo egoísmo, pela ganância, pela falta de compaixão com o outro. A palavra de Deus nos ensina em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para seres humanos, sabendo que do Senhor recebereis em recompensa a herança. Então veja que a palavra de Deus nos ajuda a compreender que o bem que nós fazemos, ainda que voltado e dirigido às pessoas, em última instância é a Deus que nós fazemos esse bem. Porque Deus está presente nessas pessoas. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração. Então não faz o bem assim, simplesmente por interesse. Faça como para o Senhor, sabendo que do Senhor recebereis muito mais em herança. Então acolha essa palavra hoje também para a sua vida e que nós peçamos a Deus a graça de no dia a dia não termos esse pensamento, né? A minha ajuda não vai fazer diferença, a minha palavra não vai fazer diferença, a minha pessoa não vai fazer diferença. Faz sim. Porque muitas vezes, muitos vão estar pensando como você. Vamos hoje na nossa oração pedir a Deus que a sabedoria da sua palavra nos ajude a viver cada vez mais em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, obrigado, Senhor, por esta palavra. Dai-nos um coração generoso, solidário a cada dia, na vivência de família, na vivência da fé em comunidade, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs. Tirai do nosso coração a avareza, a ganância,
a lógica meramente materialista. Ajuda-nos, Senhor, a viver o espírito da partilha, da fraternidade e da corresponsabilidade de uns para com os outros. Nós os pedimos em nome de Jesus. Mãe querida, uma vez mais pedimos que passe à frente. Passe à frente dos nossos impossíveis no dia de hoje. Vós que sois para todos nós inspiração e modelo de humildade, de serviço e de partilha. Venha, ó Mãe, nos ensinar a amar o vosso Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre o seu dia, sobre os seus trabalhos, sobre a sua família. A bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fico por aqui, desejo que você fique no colo da Mãe e até o próximo Metáforas da Vida, se Deus quiser.